sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao vereador Roberto Vieira para que faça a oração da noite. Peço a Deus, nesse dia de hoje, que encha os corações dos políticos, dos gestores, de todos aqueles que possam ajudar aqueles que precisam. Peço a Deus que dê condições para que possamos ajudar o nosso próximo, que em momentos de tanta dificuldade, de tanta dor, que tenhamos condições de ajudar o nosso próximo. Amém. As atas das últimas sessões estão em votação aprovadas por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Geovando Santos, para que faça a leitura de matérias. Boa noite a todos. Mensagem de número 30 de 2021 ao projeto de lei de número 53 de 2021. Itaú de Minas, em 4 de outubro de 2021. Senhora Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação dessa egregia casa, projeto de lei de minha autoria que versa sobre a seguinte matéria: autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. O projeto de lei, ora encaminhado, tem como escopo a adequação da lei orçamentária vigente aos créditos que vêm sendo transferidos ao município no presente exercício. A abertura de crédito especial da Secretaria de Estado da Saúde, no valor de R$200 mil, são destinados à Fundação Itaú de Assistência Social, através de emenda parlamentar do deputado estadual, senhor Antônio Carlos Arantes. Em nosso orçamento, não temos a previsão da verba da FIAS, fazendo, se necessário, a abertura de crédito especial para que efetivamente possamos repassá-las à entidade beneficiada. Quanto à APAI e Lar São Vicente de Paula, a inclusão se faz necessária na lei de subvenções, posto que já inserida na LOA. Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres vereadores dessa casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta venha a ser integralmente aprovada, manifestamos nossos agradecimentos e no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração. Atenciosamente, Norival Francisco de Lima, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 5 de 2021. Altera a lei complementar número 64 de 31/8 de 2021, que institui normas gerais de controle da poluição sonora, incorporando-se a lei do silêncio urbano e o regulamento de propaganda sonora existentes no município de Itaú de Minas e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaú de Minas aprova. Artigo 1º. Ficam modificados os incisos 1 e 2 do artigo 5º da Lei Complementar número 64 de 31/8 de 2021, que institui normas gerais de controle da poluição sonora, incorporado-se a lei do silêncio urbano e o regulamento de propaganda sonora, existentes no município de Itaú de Minas e da outras providências, que passam a ter a seguinte redação. Artigo 5º. A propaganda sonorizada será autorizada a funcionar nos seguintes horários: de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 18 horas, na vigência do horário verão, até as 19 horas. 2. Sábados,
entre as 10 e 15 horas e na vigência do horário verão até as 16 horas. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, em 15 de outubro de 2021, vereador Davi Souza. A iniciativa visa uma nova proposta em relação aos horários permitidos para propaganda volante, visando maior sossego à população, sem atrapalhar este ramo de prestação de serviço. Assim, ampliamos o horário de segunda a sexta e reduzimos nos dias de sábado, propondo o início de horário para propaganda volante sempre a partir das 10 horas. Mensagem ao projeto de resolução de número 12 de 2021. Senhores vereadores, vimos propor aos nobres edis o projeto de resolução número 12, que dispõe sobre o serviço de assistência jurídica ao cidadão no âmbito da Câmara Municipal de Itaú de Minas e da outras providências. O acesso à justiça tem sido considerado pelos teóricos das ciências jurídicas como um direito fundamental, uma vez que dele dependem todos os outros direitos. Para as populações menos favorecidas, o amplo acesso à justiça através de profissionais plenamente capacitados é tão importante e fundamental quanto ao acesso à saúde, à educação, à moradia e outros. Desta forma, propomos que a Câmara Municipal de Itaú de Minas passe a oferecer serviços de assessoria jurídica gratuitamente para a população do município. Isso será possível após a aprovação do projeto que criará o SAGE, um serviço inquestionavelmente de interesse social e local, que cumprirá a missão de garantir aos munícipes o acesso à justiça. Muitos municípios já oferecem esse tipo de assistência e nessas localidades a população mais carente tem sido grandemente beneficiada. O Serviço de Assistência Jurídica, o SAGE, funcionará junto ao CAC, ao Centro de Atendimento ao Cidadão, e prestará serviços jurídicos de natureza civil, tanto consensual como litigiosa, e ajudará a população quanto a uma série de questões como adoção, alimentos, pedido, oferta, revisão e exoneração, divórcio, conversão de separação judicial em divórcio, guarda, regulamentação do direito de visita, investigação de paternidade e negatória, reconhecimento da união estável e sua dissolução, interdição, curatela, tutela, retificação de assentamento em registro civil, modificação de prenome, entre outros serviços. Assim sendo, pedimos o apoio dos caros vereadores para a apreciação do projeto de resolução ora proposto. Atenciosamente, a mesa diretora. Indicação de número 118 de 2021. Solicita o aumento da oferta de exames de mamografia e ultrassons. Senhora Presidente, a vereadora que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando urgentemente a seguinte providência: que seja aumentada a oferta de exames de mamografias para nossas mulheres e ainda naqueles casos em que o BIRADS der alterado e o médico do PSF solicitar o exame de ultrassom, que este exame também seja disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde com a maior brevidade possível. Justificativa. É necessário oferecermos o maior número possível de exames de mamografia e também o exame de ultrassom complementar, quando houver algum achado mamográfico. Infelizmente, muitas mulheres não têm condições financeiras para custear esses exames e o diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento. Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2021, vereadora Maria Helena Faria Fraga. Indicação de número 119 de 2021, solicita horários alternativos para atendimento aos homens na campanha do mês do Novembro Azul. Senhora Presidente, a vereadora que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando urgentemente a seguinte providência:
que na campanha Novembro Azul, os PSFs façam horários alternativos para abranger a maioria dos homens que trabalham e não podem procurar atendimento no horário das 7 às 16 horas. Que a disponibilização de guias para realizarem os exames laboratoriais que não sejam concedidos no laboratório municipal, como o PSA, por exemplo. Justificativa. É necessário fazermos campanhas de orientação e conscientização, mas principalmente viabilizar o atendimento através das consultas e exames para o bom cuidado com a saúde do homem. Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2021, vereadora Maria Helena Faria Fraga. Para a emissão de pareceres, ficam assim remetidos às comissões permanentes os seguintes projetos. Projeto de lei de número 53, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei número 1096/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Recursos para a FIAS. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei complementar número 05, que autoriza o vereador Davi Souza, que altera a lei complementar número 64, de 31/8/2021, que institui normas gerais de controle da poluição sonora, incorporando-se à lei do silêncio urbano e o regulamento de propaganda sonora existentes no município de Itaú de Minas e das outras providências. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Comissão de Obras, Serviços, Agronegócios, Indústria e Comércio. Projeto de resolução de número 12, que dispõe sobre o Serviço de Assistência Jurídica, SAG, ao cidadão no âmbito da Câmara Municipal de Itaú de Minas e da outras providências. Legislação, Justiça, Redação Final e Comissão. Ordem do dia. Conferido o quórum, coloca em segunda discussão o projeto de resolução de número 09, que cria a Biblioteca Pública no âmbito da Câmara Municipal de Itaú de Minas, Minas Gerais e das outras providências. Abrindo a discussão, volto a deixar bem claro para todos, para toda a população, não sou contra uma biblioteca, o município ter uma biblioteca. Eu sou contra a criação dessa biblioteca pelo Legislativo. Acho que deveria ser exposto pela área da Educação, Secretaria da Educação, da Cultura, por parte do Executivo. Então, não sou contra, mesmo pesquisando e vendo que, no prazo de 1 ano, não abriu uma biblioteca física em lugar nenhum. Então, hoje, esses meios sociais, o avanço que nós temos aí, a internet, hoje dá aí meios que são mais fáceis de acessar aí, eu acho que todos os livros, mas não sou contra, acho que é um acervo, uma coisa que deve se preservar. Eu só acho que nós teríamos coisas mais prioritárias para fazer. Como eu mesmo disse aqui, a gente batalhar aí a saúde, que que a gente está atravessando um quadro aí indesejável para qualquer representante do povo, ver a situação que a nossa população tem encontrado aí, as dificuldades para ter o acesso à saúde. Então, eu não sou contra os livros, não sou contra
uma biblioteca física. Não sou contra a conservação desse patrimônio, que seja. Sou contra o legislativo, nesse momento, gastar aí para abrir uma biblioteca pública. Gostaria também de falar um pouco sobre as adaptações que nós fizemos aqui na Câmara, sobre uma delas que está em pauta, que é a biblioteca, mostrar que a função do vereador é legislar, fiscalizar e educar. Então, nós temos aqui na Câmara um trabalho com o Parlamento Jovem. E todas as câmaras que nós estamos visitando, existem lá as bibliotecas físicas. Apesar que a nossa, nós vamos ter os dois tipos para oferecer à comunidade, tanto a biblioteca física como a virtual, para dar chance, voz e vez para todos. Porque as pessoas não querem que os nossos filhos, não querem que as pessoas sejam cultas hoje. E eu deixo uma pergunta aí. Se não existe a biblioteca física, se ela não está existindo em lugar nenhum, se está assim obsoleta, por que existe aí as livrarias? E o quanto a gente vê estão cheias de pessoas interessadas em ler um livro. Então fica a pergunta aí para vocês, senão não existiriam as livrarias, né, gente? Respondendo, né, a pergunta, eu acho que livraria, todo autor de um livro, né, ele faz ali a obra dele, a matéria, lógico, físico, e também depois é distribuído pelas redes sociais aí, como a gente vê hoje no dia a dia. E isto é normal, e também um comércio, uma maneira de divulgar o seu trabalho. O que eu estou falando é que hoje a modernidade passa cada vez mais para a extinção do físico. Não que seja uma extinção total, é um acervo, é uma relíquia, é um guardado, mas a gente consegue acessar aquilo ali pelas redes sociais. Então, voltando a dizer, não sou contra os livros, sou contra uma criação de uma biblioteca no âmbito legislativo. Como falou, nós temos que legislar, nós temos que fiscalizar e ver qual é a prioridade para o povo. Então, respondendo à pergunta. Gostaria de fazer menção também, sou favorável à implantação da biblioteca, visto que é uma coisa que se faz necessário. Mas, porém, eu tenho um receio, porque todo acervo que a gente tem trata-se de livros mais antigos. Tem recente, né? Mas a gente trata de alguns livros antigos. E o meu receio é que aquelas pessoas que vão estar lendo, vai estar lendo um livro que não foi passado aí pela reformulação da língua portuguesa, né? Tanto acentuação e demais mudanças que teve. Então, assim, a gente fica só com receio a respeito disso. Mas eu acho necessário, sou favorável e acredito que é uma pauta que pode ser que seja complexa, mas é necessária. Coloco em segunda votação o projeto de resolução de número 09.
Aprovado por maioria simples. Suspendo a sessão para que a Comissão de Legislação emita parecer em redação final à matéria ora aprovada em segundo turno. Continua?
Reiniciando a sessão, peço ao secretário para que faça a leitura do parecer em redação final. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Matéria: projeto de resolução número 9, que cria a Biblioteca Pública no âmbito da Câmara Municipal de Itaú de Minas e da outras providências. Relator é o vereador Davi Souza. A matéria em análise não sofreu emenda em seu texto original e nada houve o que retocá-la para adequá-la ao bom vernáculo. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2021. Davi Souza, relator presidente, pelas conclusões, Juliana Mater, vice-presidente, e Roberto Gonçalves Vieira, membro. Ok, presidente. Coloco em única discussão o parecer em redação final do projeto de resolução número 09. Coloco em única votação o parecer em redação final. Aprovado por maioria simples. Lá não está aparecendo, né? Ah, tá. Assim. Com o uso da palavra, o vereador Roberto Gonçalves Vieira. Cumprimento a senhora presidente, em seu nome os demais vereadores. Parabenizo nosso aniversariante do dia, nossa colega Maria Helena. Passou dos 30, né, Maria Helena? Parabéns. Cumprimento a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Acredito que hoje deva ter um público um pouco maior, devido a alguns assuntos, né, tristes de serem comentados, mas que tem a necessidade de nós, como representante de vocês, vir a falar aqui. Já vou começar com o caso do menino João Gabriel, que hoje, né, foi motivo de todos os meios aí das redes sociais estar falando desse assunto. Um assunto que entristece ver uma criança que depende de um alimento que era dado pelo município e, de repente, ele é cortado e dito à família que, se quiser continuar ganhando, tem que procurar a justiça. Eu já tive muitas pessoas que me procuraram com a mesma frase. Até já orientei vários a entrarem na justiça. Se é um meio correto, se isso até ajuda, no caso, o município a poder estar dando, né, essa assistência, essa ajuda, então, gente, que o executivo, que o pessoal da saúde dê essas instruções a esses usuários desse serviço, que os ajude, que os encaminhe a fazer
o que precisa ser feito para que não possa vir a cortar de repente um medicamento, né, um alimento, que o usuário desse benefício tem necessidade. Eu fui vereador na outra gestão 4 anos. Em 4 anos da outra gestão, eu não tive a metade de pessoas batendo na porta da minha casa, pedindo medicamento e alimento. É raro um dia que não me procuram reclamando das dificuldades e, né, da necessidade de medicamentos que por algum motivo foi cortado, que não tem. E eu acho que é até pior do que medicamento, de alimentos. Nosso povo, um povo que aqui a gente tinha orgulho de falar, a gente não sabia o que era fome, pobreza extrema. Hoje nós temos, além de sabermos, nós temos a tristeza de ver que nós temos, que o nosso povo tem gente nossa aqui passando fome. Tendo a falta de usar um medicamento contínuo. Eu já disse aqui nessa casa, pouco tempo atrás, uma mãe de uma criança autista, a criança ficou sem a medicação que tinha que tomar continuamente. Então ela tinha crise, surtava, e ela sem a medicação, ela teve uma crise, quebrou quase toda a casa, quebrou, né, as coisas da casa, tudo, por falta do medicamento que ela ganhava. E o pior, porque quando aquela pessoa, aquela família, depende daquele medicamento e ganha aquele medicamento, ela fica tranquila, pelo menos com aquilo. Ela não corre atrás. Agora, quando chega a notícia, não tem, acabou. Se você quiser mais, você tem que procurar a justiça. Entra pedindo na justiça. Aí o município tem obrigação de dar. Mas e aí? Ela é pega de surpresa. Como que essa família vai fazer? Se ela ganhava isso, é porque ela não tinha condições de comprar. Como que vai fazer? É igual o caso do João Gabriel. O alimento dele acaba amanhã. Aí o que mais me entristece, é depois que esparrama, vai para as redes sociais, depois que dá ali o BO, que todo mundo fica sabendo, aí liga, nossa, eu não estava sabendo disto. Isso me entristece mais ainda. Você sabe o que é, e vocês estão escutando. É que 80% de quem pegava esses remédios contínuos, que ganhava do município, tem uma parte que ganhava do Estado, o Estado também parece que está faltando. Uma grande parte, não sei a porcentagem, mas uma grande parte está sem pegar. Já teve a notícia que tem que procurar a justiça ou alguma coisa, ou que acabou o pedido, tem que fazer nova licitação do medicamento. São várias respostas que vocês trazem para a gente. Mas,
Vocês têm certeza do que eu estou falando. Tem uma pequena parte que dá o grito, que acontece igual do João Gabriel. João Gabriel, família de João Gabriel, eu tenho certeza do que eu vou falar para vocês. O Itaú hoje sensibilizou. Eu vi vários amigos falar que se precisar, nós ajudamos você. Mas depois do que aconteceu hoje, depois do que foi falado, pegou, como alguns dizem aí, né? Até vou falar porque ele tem coragem de falar. Depois do doido do Zé Ricardo, pôs a boca no trombone aí e falou, não teve medo de falar. Porque você sabe que quem fala, a gente se fala alguma coisa, a gente é considerado doido. Eu tenho certeza, João Gabriel, amanhã o município vai te dar esse alimento. Mas é porque aconteceu tudo isso. Não é porque alguém te ligou e falou, eu não sabia disso, que estava acontecendo isto. Eu vou ver o que eu vou arrumar para você. Então, infelizmente, se todo mundo tivesse a sua necessidade e fizesse o barulho que foi feito, não precisava nem entrar na justiça. Não precisava não. Tá? Quase todo dia eu recebo uma pessoa falando que não está conseguindo um medicamento, que está precisando disso, que está precisando daquilo. O interessante é que alguns resolvem o problema, mas a maioria não. Eu pergunto para a maioria que não resolve, vocês acham isso justo? Não é. Saúde, gente. É por isso que eu brigo aqui e falo. Às vezes o Roberto é contra alguma coisa, aí eles falam, o Roberto é contra isso, o Roberto... Não, eu não sou contra o desenvolvimento, eu não sou contra a melhoria, eu não sou contra a preservação de nada no nosso município. Eu sou contra, sim, a destruição dos cortes das árvores que foram feitos aqui em Itaú de Minas. Isso eu sou contra. E eu sou contra a gente não ter uma questão de matemática, uma questão de ver o que é prioritário. Eu pergunto a vocês, veja muita coisa que está sendo feita e que está sendo gastado. Aqui da Câmara mesmo eu vou trazer para vocês, vou fazer um requerimento, quero deixar registrado aqui na casa, eu vou pegar todos os gastos que a Câmara Municipal teve durante esses 10 meses desse ano. Isso é público, vocês têm direito a ver. Vocês vão analisar se tinha alguma coisa que poderia deixar de ser gasto e poderia, às vezes, ser devolvido e nós cobrarmos, nós pedirmos para que fosse gasto com esses medicamentos que está faltando. Para vocês que estão esperando, estão sem tomar os medicamentos. Para comprar alimento para vocês, para a mãe, para um pai, que vê um filho pedir uma coisa, um dia da criança, como nós passamos, e não ter condições de dar. Para mim isso é prioridade. Quando eu defendo as prioridades. É bonito se a gente pode fazer muita coisa. É bonito se você pode dar uma bicicleta para o seu filho. Mas primeiro você tem que ver se você está dando de comer para ele.
Isso é gestão. Então, essa parte da saúde, eu peço e clamo, em nome de todos vocês, vamos olhar isso com mais carinho, com mais determinação, porque é o nosso povo. Vamos cuidar do que é prioritário primeiro, e depois, sim, das demais necessidades do município. Gostaria de falar tanta coisa que hoje falaram aí de denúncias que veio, coisas no ferro velho. Estou finalizando, presidente. Gostaria de falar da minha viagem que fiz em Brasília, o qual, graças a Deus, tivemos muitas vitórias e algumas que ainda estamos trabalhando, questão habitacional, questão aí do Sebrae, de um apoio com o Sebrae, uma incubadora de empresas, e ganhei um carro para a educação, ganhamos dinheiro para trocar as carteiras escolares das escolas municipais, ganhamos aí 100 mil para a reforma da Casa dos Aposentados e oficializamos a doação de 200 mil para a APAI, que é para a compra dos móveis para a sede nova da APAI. No momento oportuno, quero contar mais sobre a parte habitacional e a parte da incubadora de empresas para gerar emprego para o nosso município. Obrigado, uma boa noite. Devolvo a palavra. A palavra, vereador Davi Souza. Boa noite aos membros da mesa diretora, boa noite aos demais colegas vereadores, boa noite aos servidores da casa, ao Eliel e todos aqueles que nos assistem. Presidente, como é sabido de todos, aconteceu a situação do hospital que a gente previa que iria acontecer em algum momento, com a manifestação e entrada do Ministério Público, com determinações judiciais e diversas que todo mundo teve a par ao longo de hoje. E ficou claro, presidente, que o caminho que a gente traçou há semanas atrás, a gente estava certo dos questionamentos, tanto que na sentença da juíza, várias das coisas que foram levantadas aqui na sessão, por incrível que pareça, está na sentença. Então, até a questão do vereador Fabiano, que levantou questionamentos, um dos questionamentos dele, inclusive, foi citado, perguntou a mesma coisa do que ele falou aquele dia. Então, ratificando, nós estávamos no caminho certo. Não criamos nenhum adversário, igual apareceu aquele dia, que a gente queria criar adversário aqui, a gente estava querendo saber situações do hospital para que ele continue atendendo a população de Itaú de Minas, igual sempre fez. Vou citar algumas frases aqui, só da sentença, só para fazer uma avaliação do que falamos naquela sessão. Oficiada a Fundação para informar se houve a publicação do edital para as eleições dos conselhos, como encaminhada a promotoria do edital e demonstrativos das publicações em jornais, internet de divulgação em rádio, a Fundação informou que realizou as eleições no dia 18/8. Portanto, antes da data prevista. Não foi feita a divulgação que o Ministério Público requereu. Na sequência, contudo, embora tenham sido juntadas as atas da realização das eleições, aí tem o ID do despacho, fato é que, que tudo indica, não foi dada devida publicidade previamente à eleição, com a publicação do edital, por exemplo. Tal fato afronta as orientações prestadas pelo Ministério Público e, inclusive, viola o princípio da publicidade, que a gente debateu aqui. O questionamento nosso era esse, da publicidade que o hospital tem que dar para a gente e principalmente para a população. Vez que, ao constar no estatuto que qualquer pessoa pode ocupar os cargos de conselheiros, residente de Itaú de Minas ou não, a falta de publicidade fará com que as pessoas eventualmente interessadas não saibam da sua ocorrência. Além disso, vê-se que nos documentos colacionados, aí tem vários números de despacho, finaliza assim, que a Fundação recebe subvenção, benefício ou incentivo público, o que demonstra ainda mais a obrigação de obediência à publicidade dos seus atos. E finalizando, isso tudo da sentença, presidente.
fala a falta de explicação para o do Fabiano, ó, a falta de explicação para o aumento do salário do ex-administrador, tomada de decisões pelo Conselho Curador, sem o conhecimento do Conselho Administrativo, perda do laboratório e essas coisas. E os documentos juntados aos autos demonstram indícios de gestão ineficiente, bem como quebra da impessoalidade no trato da administração da requerida. Falamos de tudo isso naquele dia que o hospital, que os conselheiros estiveram aqui. Sentença, Elisandra Alice dos Santos Camila, juíza de direito. Então, a gente não errou. Se alguém achou que a gente errou, convocando o hospital, está a prova que não erramos. E, por fim, no final da sessão, vimos o que aconteceu. Uma senhora que estava aqui à minha esquerda levantou, apontou o dedo para a vereadora Juliana e, na sequência, para mim. Faltou com a verdade, agiu com desonestidade, tentando atingir os vereadores e, por efeito colateral, a Câmara como um todo. Então, eu gostaria, para as pessoas que estavam aqui e para outras que tiveram ciência do fato, que passasse, o Alisson, vou pedir por gentileza, que passe o áudio da senhora que estava aqui à minha esquerda, falando. Senhor Davi, o senhor foi muito feliz, entendeu? A hora que o senhor disse na sua sessão, que o motivo para assistir 4 vezes. Você viu e disse assim, eu quero que ele sofra. E você disse Guilherme de Almeida, eu quero que ele sofra. Pode repetir, Alisson, por gentileza? Para quem estiver assistindo, para ficar bem. Senhor Davi, o senhor foi muito feliz. Entendeu? A hora que o senhor disse na sua sessão, que o motivo para assistir 4 vezes. Você viu e disse assim, eu quero que ele sofra. E você disse Guilherme de Almeida, eu quero que ele sofra. Ela comenta que assistiu 4 vezes e que eu estou rindo ao falar, desejando que o Guilherme sofresse. E o mais engraçado, que a hora que eu olhei para o Guilherme dessa direção que estava sentado aqui, a gente assusta com isso aí, porque eu sabia que eu jamais falaria aquilo. Eu perguntei ao Guilherme, falei, Guilherme, eu falei isso? E ele concordou. Vocês viram que ele me deu a cabeça de forma positiva, concordando, fez o joia que falei. Agora eu vou pedir para o Alisson colocar essa sessão a que ela se refere, o que eu falei. E eu li até no ofício de resposta do hospital que o curador, o senhor Guilherme, me parece que vai vir, né? Mas pelo documento havia uma recusa e pareceu que a recusa era expressa sem retorno, mas parece que ele vai dar o retorno, até porque na alegação que se faz o documento de questões de prestação de conta, eu estou aqui com o requerimento nosso, 74, ele não fala apenas de prestação de conta, ele quer esclarecimento acerca de recursos que vieram e também de fatos, por exemplo, iguais à quebra do laboratório. Então, assim, não tem motivo nenhum para que se haja a recusa do presidente do Conselho Curador e de outros presidentes, se houver, para prestar esclarecimento, não para usar a tribuna para falar assim, de repente, de que ele quer falar, mas vir aqui para sofrer os nossos questionamentos, conforme o requerimento que a gente fez. Presidente, volta, por gentileza, só essa parte aí, para sofrer os nossos questionamentos. Sofrer, de repente, de que ele quer falar, mas vir aqui para sofrer os nossos questionamentos. Obrigado, Alisson. Então, presidente, eu quero dizer com isso o seguinte, a pessoa vir cá para num plenário, na Câmara com 40 pessoas, mais ou menos, acredito, né, aquele dia, levantar e falar uma bobagem desse tamanho, eu não sei, inclusive, o alcance do que ela falou nas ruas, se ela falou para alguém para falar que eu queria que ele sofresse, depois que eu falei o nome dele, inclusive, o áudio foi esse, sofrer os nossos questionamentos. Agora,
Se fosse uma pessoa, talvez, extremamente humilde, com pouca instrução, talvez poderia ter, nossa, o rapaz falou, sofreu os questionamentos, deve ser algo tão ruim. Mas aquela senhora não é. Todo mundo sabe quem é aquela senhora, o que ela faz, o que ela deixou de fazer. Então, ela tem discernimento o bastante para saber o que ela criou aqui, o que ela criou e que todo mundo ouviu. Isso aí, na minha opinião, é uma pessoa desonesta, que age com má fé, e que o mais engraçado e cômico de tudo, é uma pessoa que está nas mídias tentando ser presidente de conselhos, fazer parte de conselhos, de presidir entidade. É esse tipo que a gente viu aqui, que não tem um pingo de honestidade, não tem pudor de levantar da cadeira, alçar a voz e falar uma bobagem desse tamanho, para querer se induzir que as pessoas acreditassem que eu tivesse desejado um sofrimento para o Guilherme. Quando a gente chama a pessoa, ou as pessoas, no caso de outros presidentes, para sofrer. Será que eu deveria, então, usar assim, procurar agora? Que palavra que eu vou usar para não ser mal interpretado? Sabe? Então, assim, fica, como ela disse, acho que até para a vereadora Juliana, a nota de repúdio, que a nota de repúdio vá para ela, para ter um pouco mais de respeito com as pessoas e com o que ela fala perante um monte de gente, igual eu estava aqui hoje. Devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Fabiano Gomes. Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da presidente Cláudia, em seu nome os demais vereadores, a todos os funcionários da casa e também a todos que nos assistem pelas redes sociais. Quero começar a minha fala aqui agradecendo a uma equipe aí do Executivo, a equipe que trabalha na zona rural, tem desdobrado aí em trabalhar em serviços urbanos, obras e também presta um serviço brilhante aí à comunidade da zona rural. Todos os questionamentos levantados aí, essa equipe aí do Marcos Sassá, o Kreber, o Sr. Jorge e o Lucas, tem desempenhado aí um papel brilhante na execução dos seus trabalhos e trazendo muitos elogios para o Executivo, né? Então, quero parabenizar essa equipe e também, não poderia esquecer, parabenizar a nossa querida Maria Helena, que hoje completa mais um ano de vida. Meus parabéns, Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. A semana retrasada tivemos aí a oportunidade de sair com o fiscal de postura, o Rafael, na qual foi me questionado alguns estabelecimentos a respeito da acessibilidade, do projeto de lei da acessibilidade, e dentre as quais foram notificadas, algumas já está prestando já o trabalho de estar fazendo a adequação conforme projeto. Eu quero citar aí já o Cicobi. O Cicobi foi notificado e 1,5 depois já está fazendo a adequação da rampa de acessibilidade. O cartório não foi notificado, não foi necessário. A gente conversou com o Márcio. O Márcio nos deu a liberdade aqui de mencionar. Foram feitos questionamentos de tanta sensibilidade, a questão do banheiro, a questão de adequação do estabelecimento. Ele prontificou em estar fazendo toda a adequação. Já de imediato ele já fez a rampa de acessibilidade. Quem chegar ali no cartório agora já vai perceber que a acessibilidade já vai estar disponível. E as demais mudanças ele falou que já vai estar fazendo no decorrer desses dias. Dentre mais logo já vai estar com as adequações aí já pré-definida, e deixou também claro que logo mais breve ele vai fazer uma adequação, uma modernização do cartório da nossa cidade, para mudar aí a forma de atendimento para um atendimento mais especializado. Tirar o balcão e colocar as divisórias, né? Já de antemão, já parabenizo o Márcio e o Banco Cicobi aí pela sensibilidade da adequação dessas acessibilidades. Agora eu quero falar a respeito do assunto polêmico, mas porém necessário. O hospital
Tivemos aí há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, uma reunião para esclarecimentos de algumas indagações da população, esclarecimento de algumas coisas que a população tem visto aí com vício de coisas ilícitas. A gente fez esses apontamentos na reunião, visto que o presidente curador, de todas as perguntas feitas pela Câmara, ele esquivou de todas, né? Não respondeu nada para a população, não respondeu nada para os vereadores, e isso deixou uma indignação muito grande para aquelas pessoas que contribuem com o hospital. A gente ficou muito sentido, eu particularmente fiquei muito sentido, queria sair daqui com esclarecimento já dessas dificuldades aí que tá tendo a instituição hospital. Como foi mencionado pelo nobre Davi, hoje houve a destituição de todo o conselho curador e conselho fiscal do hospital, e foi constituída uma pessoa para, no período de 10 meses, fazer o levantamento de todas as indagações do Ministério Público. Houve a intervenção do Ministério Público no hospital, e isso nos trouxe um norte, nos trouxe uma luz aí no fim do túnel. Quem sabe nos traz um norte para que a gente possa salvar esse hospital dessa calamidade. Eu torço para que tudo se resolva e o hospital volte a nos entregar aí os trabalhos aí de boa qualidade para a população. Gostaria de falar também agora a respeito dos tapas-buracos, É um assunto que eu sei que é rotineiro, todo ano tem isso. Só que eu fiquei muito chateado essa semana, porque teve já, no decorrer desses dias, algumas chuvas e já causou alguns buracos. E está trazendo muito transtorno ao povo, à população. E eu procurei o secretário de obras e ele me deixou mais triste ainda, porque quando eu indaguei ele de alguns problemas, ele me disse que não tem como fazer a reparação agora no momento, que provavelmente seria só no próximo ano, começo do próximo ano, por causa de falta de licitação. E também me deu uma notícia muito ruim. Ele já, como secretário, não aprovei tanto a sua fala, mas disse que o próximo ano pode ser que seja pior. Então, acredito que a gente tem que torcer para as coisas melhorarem. Torço para que o Executivo faça um bom trabalho e que todo esse elogio que a Câmara tem feito no decorrer desses dias, aí, todos os vereadores, continue aí os 4 anos. Mas, infelizmente, começamos a deparar com algum problema aí que, infelizmente, fica complicado até de responder para a população. Peço encarecidamente que a Prefeitura se prepare para esse tipo de problema. Chegar a chuva, já tem que ter um material asfáltico para fazer as correções emergenciais, Esse caso que eu levei para ele, graças a Deus, nós recorremos aí a uma instituição que fez a doação do material asfáltico, e eu acho assim até uma vergonha para o município tratar assim de uma instituição, poder fazer uma parceria com o próprio Executivo para corrigir uma deficiência que é de obrigação da Prefeitura. Mas, graças a Deus, essa semana já vai estar solucionando esse problema, ali na mediação do M2. Acredito que semana que vem já está reparado. Eu queria mencionar também, a respeito do que foi falado aqui o Roberto, a respeito do leite, a esse casal. Eu acredito que não foi somente a mim, o Roberto, acho que os outros vereadores também pode ser que seja procurado. Esse casal me procurou, o Gerson e Franciele. Ele faz uso, essa criança tem microcefalia, ele faz uso contínuo desse leite, e esse leite não é barato. A família, eu acredito que ele está desempregado, mas quando ele está empregado, ele diz que o salário dele, em média, de um salário mínimo para 4 pessoas. Então, assim, já paga aluguel, vive numa situação já de extrema necessidade. E
pediu ajuda para que nós venhamos a intercorrer por ele. Eu acho que algumas pessoas já conhecem. Então, eu peço encarecidamente ao Executivo que sensibilize, corte de forma radical não, forneça aí mais alguns dias para que eles entrem na Justiça e tenham a possibilidade de dar continuidade, porque esse casal não tem condição financeira de estar bancando esse leite. E o Executivo tem feito isso, essa questão de mandar, particularmente eu como vereador, eu acho que essa responsabilidade é as assistentes sociais que já existem no município, tira toda a responsabilidade das assistentes sociais, que hoje foi destituída, que é da saúde, mas é um trabalho que poderia fazer no próprio município. Agora mandar para a justiça, para ter a justiça ter que decretar o casal se tem a necessidade do leite ou não, eu acho que é muito humilhante isso aí para a família, né? Eu acredito que o município, por se tratar do município de Itaú de Minas, tem recurso aí para dar amparo para essas famílias que necessitam. Gostaria também de falar aqui, é polêmico, eu gosto de estar ajudando, apoiando, tanto é que eu faço vários agradecimentos à equipe do Executivo, mas, porém, agora estou muito chateado, o Alisson tem passado aí algumas fotos, o pessoal do Santo Antônio, do Acácia, eu vou usar as palavras que me mandaram falar aqui. O pessoal do Santo Antônio do Acácia agradece a administração pela limpeza do córrego, ficou maravilhosa. Todo o mexido que aconteceu no córrego aí, foi parar na Vila Santo Antônio e no Acácia. Hoje, se houver uma chuva de grande porte, uma chuva de várias horas, essa água vai se acabar inundando o Santo Antônio. Então, eu acredito assim, antes não tivesse começado a mexer. 21 dias atrás, mais ou menos, fui consultado o Executivo, foi-me falado que segunda-feira próxima estaria chegando uma empresa com todos os maquinários para dar continuação na limpeza do córrego. E eu, na minha ingenuidade e humildade, fui colaborar com o Executivo, acalentar toda essa população que mora aí no Santo Antônio. Eu sou proprietário de um terreno aí nessa mediação. Como eu vou lá todo dia, as pessoas me indagam sobre essa limpeza. E eu fui colaborar na minha humildade, falar que segunda-feira estaria essas máquinas. E toda segunda-feira que eu chego lá, as pessoas me perguntam, cadê as máquinas? Não era segunda? Mas eu falei para você que segunda, mas eu não falei a data, né? Ainda até brinco para não ter. Mas é uma vergonha. Todas as situações que aconteceu nesse córrego aí, foi parar no Santo Antônio na mediação do fundo do Acácio. Todo o problema que tinha no decorrer do córrego todo, hoje foi parar num bairro só, Santo Antônio e Acácio. Isso é lastimável ver uma situação. Agora, período chuvoso, dificulta a limpeza do córrego, como a gente já previa lá, antes de não ter começado a mexer. A situação agora passa a ficar mais crítica nesse bairro aí. Eu peço que, se existe a possibilidade de executar esse serviço, que faça, né? Eu não tenho mais justificativa para falar, ou justificativa para falar por que não fez. Porque eu escutei do vice-prefeito, do prefeito, que estaria uma empresa na segunda-feira próxima. E essa segunda-feira já se passaram 3 segunda-feiras e as máquinas não chegaram. Então eu fiquei muito chateado a respeito disso. Peço ao Executivo que, de uma forma mais ágil, mais rápido, faça esse trabalho. Esse trabalho faz necessário. Nesse período aí de chuva, vai criando cada vez mais poças ali, esses insetos, trazendo mais perigo para aquela população que mora naquela região. Eu queria falar outras coisas a respeito do progresso, mas como o Executivo não trouxe a resposta por completa a respeito da desapropriação e da supressão das árvores do progresso, na próxima reunião, eu vou, se Deus quiser, né, se responder a tempo aí, trazer todos as licenças do protocolo que faz o CODEMA, eu vou estar falando. Agradeço aí, presidente, e devolvo a palavra. Com a palavra o vereador Giovando Santos.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos o pessoal que está assistindo, né, nas redes sociais. Presidente, como todos aqui acho que vai comentar a respeito, né, do hospital, hoje nós fomos surpreendidos, né, com essa intervenção no hospital. Eu tenho certeza que todos aqui, e inclusive a nossa população, ficou muito triste, né, com os acontecimentos. Nós tentamos aqui, de todas as formas, ver o que estava acontecendo, como disse o Davi, tudo que a gente tentou fazer aqui, para a gente ter conhecimento, nós fomos impedidos, né? Não tivemos resposta nenhuma. Agora, quem a gente vai culpar? Não sei, nós não sabemos quem são os culpados. O que a gente quer é que agora a justiça realmente faça essa investigação e que puna quem for culpado, independente de quem seja. E, às vezes, a situação que o hospital se encontrava, o hospital estava patinando sem dar nenhum passo para frente. E, às vezes, seria necessário acontecer isso. Foi necessário acontecer para começar do zero. O hospital vai ter que começar do zero, pelo que a gente sabe de bocas de outras pessoas que acompanharam e que a dívida do hospital é enorme, vai ter que ter muita cautela, muito trabalho, quem for fazer parte, né, da nova administração do hospital. As pessoas têm que escolher bem para pôr o hospital numa linha uma linha boa, não do jeito que estava sendo. Então, presidente, vamos torcer para que a justiça faça o melhor, né? O que for de melhor. Outra coisa, eu ando muito preocupado com o número de pedintes que está na nossa cidade, nas praças, nos logradouros públicos, passando de casa em casa pedindo. Eu gostaria que a gente fizesse, presidente, uma reunião com as assistentes sociais responsáveis, né, por esses casos, para passar para nós. Eu acho que elas devem ter o número de pessoas, para ver o que realmente anda acontecendo. Não são pessoas que moram na nossa cidade. Tem um rapaz que vai ali na vidraçaria, ele vai lá toda semana dizer que ele está pedindo R$5. Ele pede R$5 para um menino dele que está fazendo tratamento, não sei, de câncer, todo mundo já sabe o que é. E toda semana ele volta lá. E agora eu já cortei. Falei, não, mas peraí, você não... Como é que faz um negócio desse? Então, para a gente ter conhecimento, para a gente ver o que a gente pode tomar de atitude nesse sentido. E gostaria também, presidente, que se você pudesse conversar com o prefeito, Norival, para a gente, para marcar uma reunião com a gente, com os vereadores, para a gente tratar desses assuntos que foram, mais ou menos no sentido do que foi abordado aqui hoje, e outros assuntos também. Às vezes acontecem as coisas que nós não ficamos sabendo. Às vezes chega de outras pessoas da rua que sabem alguma coisa que está acontecendo e nós não temos conhecimento. Então, a gente, para fazer essas reuniões mais a miúda, sabe, para a gente, nós começamos a fazer algumas lá, foi bom, foi passado para nós, e a gente precisa de saber, de caminhar junto com a administração. Está aqui o Roberto, o Fabiano, que foi eleito por partidos adversários, mas eu tenho certeza que torcem para uma boa administração. Assim como a gente torce também e quer ajudar. Só que a gente fica sem saber o que está acontecendo. Então, se fosse possível, para marcar essa reunião, para a gente debater esses assuntos que foram tratados aqui hoje, abordados aqui hoje, para a gente ter mais conhecimento e poder ver o que a gente pode fazer para ajudar a administração. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Juliana Matter. Cumprimento a presidente, a mesa de trabalhos, demais colegas vereadores.
Cumprimento os funcionários da casa, a Meire pelo retorno, ao Eliel e a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Eu vou dar alguns detalhes ainda no caso João Gabriel. Também fui acionada pela família por conhecimento, inclusive a minha visita à família foi devido ao falecimento do tio da criança por falta de atendimento médico prestado, né, à família. E na ocasião da minha visita, a mãe do João Gabriel disse que havia conversado com uma determinada pessoa da área e que essa pessoa tinha orientado a entrar com a ação judicial. E, para saber mais detalhes, né, o João Gabriel realmente ele tem um diagnóstico de microcefalia, ele fica em uma cadeira de rodas, ele usa sonda para se alimentar, é a única forma de alimentação. Ele está aguardando uma cirurgia eletiva gástrica, que deve ser realizada pelo Dr. Nilo, em torno de R$15 mil, e a família não tem condições, tá? Então, é outra demanda que a família traz também. O porquê dessa cirurgia? Porque o João Gabriel cresceu. O João Gabriel está com 9 anos e a família precisa amarrá-lo a essa cadeira de rodas para que ele não leve a mão e retire a sonda o tempo todo, porque a cada vez que ele retira a sonda, é um sacrifício e é dolorido colocar a sonda novamente. Então, a família tem que, às vezes, se deslocar para a unidade de saúde, pronto-socorro, e é aquela luta para colocar a sonda novamente e ele receber o alimento que o mantém vivo. Ele consome, em média, 10 latas desse produto a R$85 mais ou menos cada lata. E a família está sobrevivendo do benefício de BPC dele, no valor de um salário mínimo. E está morando temporariamente numa casa cedida pelo irmão do pai. Então, a realidade é essa, tá? Não tem como fugir disso. E é uma falta de dignidade tão grande o que aconteceu com essa família, tanto em termos de negligência no atendimento, demora no atendimento, né? O Marcelo ele ficou praticamente hospitalizado no pronto-socorro, vou usar essa palavra, porque ele ficou internado no pronto-socorro, né? Que não é o local adequado. Para isso, ali aconteceram diversas situações em que a mãe precisou, inclusive, chamar a polícia, fazer boletim de ocorrência, e quando ele foi transferido, ele já não tinha mais chance de sobreviver, né? Então, a família já lidou com essa perda e agora está enfrentando essa situação do João Gabriel. Então, eu também faço um apelo para a administração municipal, que tenha um olhar mais cuidadoso com essas pessoas, que não deixe chegar no ponto de recorrer a uma rede social de tamanha exposição, porque eu só estou citando o caso do João Gabriel aqui, porque já se tornou público. Ontem eu estive na prefeitura para falar com o senhor prefeito, ele não estava, ele estava num compromisso, e um dos assuntos era esse, e um outro assunto também de uma outra criança, que também tem, só que essa criança tem macrocefalia, precisa de um exame genético, então vou trazer também essa demanda, mas no caso do João Gabriel, eu queria realmente, é uma família muito conhecida do senhor prefeito, e eu acho assim, independente de ser essa família que já foi acometida por essa tragédia, né, por essa perda, que está vivendo luto, e ainda ter que lutar aí pelo único alimento que mantém essa criança viva. Então, eu vou apelar para a sensibilidade da administração, do executivo, para que continue fornecendo esse alimento. Porque a justificativa foi que o alimento não foi licitado, mas ele era entregue para a família. Como é que ele não entrou na lista de alimentos que poderiam ser licitados, então? Como é que se exclui um alimento que veio por orientação de nutricionista da Santa Casa quando a criança ficou internada em estado grave? Como é que se ignora uma informação dessa? Como é que se ignora a realidade dessa família?
Então, vamos ter esse olhar. Nosso trabalho como assistentes sociais ali no pronto-socorro era muito voltado nesse sentido, de ter esse acolhimento. Tudo bem, nesse momento não é viável o trabalho ali, mas então que coloque pessoas que tenham condições de fazer esse tipo de avaliação e concessão. É o mínimo que a gente espera. Eu queria também, presidente, aproveitar e cumprimentar todos os médicos pelo dia de ontem, né? Eu fico muito honrada com a profissão dos médicos aí, e estendo esse cumprimento meu a toda a equipe de saúde do município. E quando eu falo médico, eu queria ressaltar o Dr. Francisco Chagas Brito, que é para mim uma referência de médico, e já reporto a imagem dele, a imagem do Hospital Itaú, e já trago também a situação que aconteceu no Hospital Itaú, como o próprio vereador Davi disse, que nós estávamos numa linha correta de questionamentos. Aqui não estávamos para apontar o dedo para ninguém, mas para conhecer a realidade que estava sendo praticada dentro do Hospital Itaú. E nem isso nós obtivemos na nossa reunião com a antiga equipe de trabalho. E eu queria também justificar, porque após a reunião, não vou mencionar quem foi a pessoa, apenas que se dirigiu a mim no final da reunião, em tom bastante agressivo, dizendo que estava decepcionada com a minha pessoa, porque eu havia feito uma nota de repúdio ao Hospital Itaú em relação aos leitos de Covid. Pois bem, essa nota eu não localizei, mas eu devo ter mencionado, sim, a minha indignação, seja aqui na Câmara ou fora daqui, porque eu ajo com muita transparência. Aliás, eu atuo muito mais fora do que aqui. E o meu pensamento em relação aos leitos de Covid do hospital foi uma proposta que foi enviada à Prefeitura, no valor de R$ 2.800 a diária por leito, de aproximadamente 10 leitos. Em pleno período pandêmico, a média de internação, do tempo de internação, eram 30 dias. Então, se a gente for calcular um leito de Covid em 30 dias a R$ 2.800, dariam R$ 84.000. Os 10 leitos, se fossem disponibilizados, seriam perfeitamente ocupados naquele momento. Essa conta chegaria a quase R$ 1 milhão. Então, o meu questionamento era, enquanto entidade filantrópica, que aqui foi dito diferente, que é uma entidade privada, né? Para mim, eu entendo filantrópica. Por quê? Porque recebe isenção de impostos, porque tem as suas vantagens, né? Então, está se apropriando das suas vantagens e não está fazendo nenhuma devolutiva para a comunidade. Então, o meu questionamento não foi para quem estava ocupando a diretoria naquele momento. Foi para a atitude da Fundação Itaú, do Hospital Itaú, chame do que quiser chamar. Porque aqui também foi falado que, né, o Hospital Itaú é uma coisa, a Fundação seria mantenedora do Hospital Itaú. Enfim, a referência que a comunidade tem é o Hospital Itaú, que tem que prestar atendimento médico para a comunidade. É isso que nós entendemos. Então, o meu questionamento foi nesse sentido. Qual seria a contribuição do Hospital Itaú? Seria a nível de reduzir esse valor proposto para o Executivo, fazer uma parceria, tornar mais acessível a disponibilidade desses leitos, disponibilizar algum leito inteiramente SUS para algum paciente? Foi nesse sentido. Agora, quando alguém assume um cargo, igual nós assumimos aqui uma função política, nós temos o ônus e o bônus dessa função. E quando o assumiram sabendo da realidade que o hospital enfrentava. Então, se não tem maturidade para lidar com uma situação dessa, porque da mesma forma como o vereador Davi se dirigiu ao senhor Guilherme, eu falei com ele na parte externa da Câmara ao final da sessão. E ele ficou se lamentando pelo fato
que eu fiz a leitura de um ofício enviado aqui pelo senhor Januário em resposta a alguns apontamentos que o Conselho Curador e Administrativo fizeram a ele. Eu fiz apenas a leitura que me foi pedida para fazer. Em momento algum, eu fiz qualquer comentário ou eu emiti a minha opinião sobre o que eu estava lendo. Inclusive, devolvi a palavra logo depois da leitura. Então, assim, é muito complicado você lidar com pessoas imaturas à frente de uma entidade daquela natureza. Realmente, eu quero dar os parabéns ao Ministério Público pela atuação de hoje. Eu já esperava que o Ministério não fosse ficar omisso, eu já aguardava por isso, porque realmente, como curador de uma entidade filantrópica, o Ministério Público não ia fechar os olhos para aquela realidade. Então, nenhuma resposta que foi dada aqui foi satisfatória, inclusive o próprio questionamento que eu fiz de não ter recebido o paciente que veio a óbito dias depois. Então, isso é muito sério. Isso foi assim, uma negativa de atendimento, né? Com tantos leitos, com tanta possibilidade, com profissionais ali dentro atuando, não poder receber esse paciente que já havia dias ali ficando no pronto-socorro daquela forma ali, recebendo o que poderia ser ofertado para ele a nível de pronto atendimento, mas o problema dele exigia mais. Então, eu não iria tocar nesse assunto, né, porque eu não estou aqui para agradar ou impressionar quem quer que seja. Eu estou aqui para falar o que eu penso com responsabilidade, que é o que eu tenho feito até agora, e vou continuar fazendo, em defesa do povo que eu acredito, daquilo que eu acredito. E ninguém vai calar minha voz, não. Já calou por um bom tempo. A partir de agora não cala mais. Tá? Então, não retruquei, não respondi, porque até as pessoas que estavam aqui no plenário não entenderam muito bem o que estava acontecendo. Ficaram todo mundo perdidos. Né? E esse ataque desnecessário, porque essa pessoa tem acesso a mim, poderia vir e conversar, né? Dialogar de uma forma saudável. Eu refleti sobre o que aconteceu aqui, eu reflito sobre tudo que acontece. E as minhas conclusões foram essas. Eu não errei. Eu não errei ao dizer o que eu penso, porque quem votou em mim votou para que eu fale e age como eu penso e acredito. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra. A palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Cumprimento aos vereadores, meus amigos, cumprimento aos servidores da casa que estão aqui conosco, cumprimento a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Eu quero falar sobre as minhas indicações, que foi referente ao Outubro Rosa, e a próxima campanha que vai ter é o Novembro Azul. Quando nós estávamos trabalhando no Serviço Social da Saúde, uma coisa que nós deparávamos constantemente são as campanhas de conscientização e a falta do atendimento. É válido, é necessário, é importante a campanha de conscientização, mas é primordial garantir o atendimento. De nada adianta você fazer uma campanha de mamografia e não ter vaga de mamografia. Daí o pedido. Às vezes, trabalhei muito tempo na ginecologia e nós notávamos que algumas mamografias, elas davam o BIRADS alterado e várias mulheres não tinham condição de fazer o ultrassom. E aí? E aí? É muito lindo você fazer campanha de mamografia, é maravilhoso fazer passeata e nas redes sociais. Eu mesmo faço isso e fiz. Mas e o atendimento? E aquelas pessoas que não têm condição? Outro pedido, desde já, eu quero parabenizar o PSF, os PSFs, né? E também a coordenadora de PSF, a Patrícia Neto, administração, pela brilhante ideia em disponibilizar um horário alternativo para as mulheres que trabalham fazer a coleta do Papa Nicolau, que é um outro problema também e que está sendo atuado nessa campanha do Outubro Rosa. Eu também peço nessas indicações
que estenda esse horário alternativo na campanha do Novembro Azul, porque a maioria dos homens trabalham também, assim como as mulheres, para manterem a sua família. E no horário de trabalho deles, na sua grande maioria, que é o horário de atendimento do PSF, eles não vão ter o atendimento, eles precisam desse atendimento. Daí a importância de pensar em horários alternativos também na campanha do Novembro Azul. Uma outra situação que nós deparávamos quando trabalhávamos na assistência social. O pedido do homem se cuidar e não disponibilizar o PSA. E aqueles homens que não têm condição de pagar o PSA. Porque o laboratório municipal não dá o PSA. Né, não tem o agendamento desse exame. E a isso vai de encontro o que o Fabiano, o Roberto, a Juliana falou sobre o João Gabriel. Quantos João Gabriel que não tem no município e não tem a quem gritar por eles? Quantas pessoas não estão sendo assistidas e necessitam do atendimento? Daí o SUS tem o princípio da totalidade e o princípio da equidade, que é garantir o atendimento a quem dele necessitar, da maneira que necessitar. Eu falo muito sobre o princípio da equidade, que é a mesma coisa que um muro. Você tem o muro da mesma altura, uma pessoa menor, uma pessoa mediana e uma pessoa que é maior que o muro. O atendimento, ele acaba sendo diferente na medida que aquela pessoa necessita. Esse é o princípio da equidade. E o princípio da totalidade é garantir, através de programas, o atendimento à população, porque muitos não têm quem gritar por eles. Muitos não têm acesso a nós, vereadores, ou não têm coragem de pedir e vai ficar sem o atendimento. Não é correto. Então, temos sim que solicitar que repense os programas de atendimento da saúde. Uma outra Vereadora, coisa. Oi? a senhora me dá 30 segundinhos só, parte. Neste momento que eu vejo aí a falta que faz assistência social na área da saúde. Para mim, a implantação da assistência social na área da saúde é uma coisa assim que tinha que ser feito, tinha que voltar, e uma assistência social sem, né, até vou falar que sem nada preso, fazendo o trabalho correto, né, fazendo essa questão social, vendo ali as dificuldades, as necessidades, as prioridades de cada um do nosso povo. Obrigado. Quando você fala para um cidadão procurar a justiça para conceder um medicamento, você tem que, pelo menos, dar a maneira de procurar a justiça, quais os caminhos, e encaminhar de uma forma que a pessoa tenha condições de ser atendida, porque a justiça demanda vários critérios também. Em falar em procurar a justiça para garantir os atendimentos, um dos critérios que o Sejusc solicita é o critério social. A Câmara Municipal já vem há um tempo trabalhando num projeto, né, que é o SAGE. O SAGE é uma outra demanda também muito necessária, né, que é o atendimento à justiça para as famílias de baixa renda, para demandas domésticas, demandas familiares. Ele vai atender os programas de adoção, as varas de alimento, que é a solicitação de pensão, os divórcios, separação judicial, investigações de paternidades. Quantas mães não solicitaram pensão para o seu filho porque não tem condição de pagar um advogado? Quantos casais não divorciaram, não completaram a parte judicial do seu divórcio por falta de condição? O Sejusc dá esse atendimento, mas a demanda do Sejusc, por causa de várias demandas também de medicamento, concessão de cirurgias, ele está sobrecarregado. Então, isso é uma forma também de disponibilizar à população um trabalho
que é necessário e que a população merece receber, porque é um dos trabalhos de nós, vereadores, legislar, fiscalizar, mas eu sei que muitos nos elegeram também para a gente defender os interesses deles, os interesses da população em conjunto, atender aquilo que a população precisa em sua totalidade. Então, sobre o hospital, eu acho que todos aqui já falaram, foi muito bem dito por todos. Estamos aqui, de braços abertos para ajudar. Queremos erguer o hospital, queremos garantir para a população o atendimento à saúde, queremos ajudar no que for necessário e preciso. Presidente, eu deixo a palavra. Gostaria de estar cumprimentando os meus colegas vereadores, aos servidores da casa, a todos das redes sociais que estão nos assistindo. Primeiro, eu queria pedir para o Executivo, juntamente com o assistente social, olhar o caso do João Gabriel, da família do João Gabriel, né? Porque tá assim, é igual, como diz a Juliana, nossa amiga, não precisava chegar a esse ponto. Se eles já foram assistidos até hoje, por que não continuar? Né? E também queria atentar à comunidade, ao povo de Itaú, principalmente as mulheres que nós estamos no Outubro Rosa, que os PSF, eles atenderam em horário especial para colher o preventivo, né, para fazer o exame do toque da mama. E ali as enfermeiras estavam ali prontas para conversar com as mulheres e se alguém estivesse necessitando da mamografia, elas estavam marcando. Então, que isso possa acontecer também no Novembro Azul, com os homens, que é de muita importância a gente cuidar da saúde da nossa população. Queria também esclarecer para a população os atendimentos que nós temos aqui na Câmara sobre o PROCON. O PROCON, ele, no período de 1º de 2021 até 19/10/2021, acho que está errado lá, Alisson, tá? O ano. De 2021. Isso, é o 21, o outro. Por favor. Isso. 2021. Isso. Cadê? 21. Isso. Isso. Eu queria comunicar à população que houve 710 atendimentos no nosso PROCON. Nós temos aqui na Câmara 2 advogados e 1 estagiário. Eram 2, mas agora estamos só com 1 estagiário e nós fizemos 710 atendimentos no PROCON. Então, assuntos financeiros, teve 259 atendimentos, habitação, 3 atendimentos, de produtos, 114 atendimentos, de saúde, 6 atendimentos, serviços essenciais, 232 atendimentos e serviços privados, 96 atendimentos. E, além disso, mais 186 audiências que o PROCON realizou até essa data de hoje, 19/10. Então, foram 710 pessoas atendidas, ouvidas aqui pelo PROCON. E essa é uma das atividades que a Câmara oferece para a comunidade de Itaú. E agora nós estamos criando o SAGE. O SAGE é para a população de baixa renda, é um direito da família. O que o SAGE vai atender? O SAGE vai atender pensão alimentícia, divórcio, execução de alimentos, processo de doação, reconhecimento de paternidade, interdição em processo, guarda dos filhos
Então, assim, a população vai ter direito de vir aqui, a partir da criação do SAGE, para conversar com os nossos advogados, para cobrar os seus direitos a quem eles acham que deve ser cobrados, né? Que estão achando que estão prejudicados de alguma forma ou de outra. O nosso estagiário, João, o contrato dele vence o estágio até em novembro agora. E eu acho que, à medida que a gente vai criando essas novas formas de atendimento à comunidade aqui na Câmara, aí, daqui uns 2, 3, 5, 6 anos, se a Câmara começar a atender uma demanda muito grande, nós vamos precisar até de mais estagiários, porque é muita coisa que atende aqui na Câmara. Então, eu queria deixar bem claro para a população que o que nós estamos fazendo são adaptações para atender a comunidade. E falar também que toda a documentação da Câmara, graças a Deus, foi toda digitalizada, toda a documentação que estava nos arquivos foram digitalizadas, e que também, se alguém tiver alguma dúvida a respeito de gastos, de coisas da Câmara, existe o portal Transparência, está tudo lá. É só acessar o portal Transparência que a pessoa vai ver todos os gastos que estão tendo aqui na Câmara. E queria também falar um pouquinho sobre o córrego, porque a população acreditou muito na limpeza. A população acreditou que iria ser resolvido rapidamente, porque a turma daquele fez um excelente trabalho lá, e agora falta pouco, falta só entrar as máquinas e acabar o serviço. Então, que o Executivo possa olhar com carinho aí e colocar essas máquinas lá no córrego para continuar fazendo a limpeza. E o mais, muito obrigada a todos, um abraço, uma boa noite. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.